Tem uma outra questão aqui que eu acho que é muito interessante, e a desigualdade da renda. Certo. Por quê? Porque eu vejo hoje que tem mulheres que ganham mais do que o homem. Aham. E aí, algumas acham que porque elas ganham mais, elas podem sentar na cadeira do homem de liderança. E alguns homens se sentindo inferiorizados, deixam que a mulher assuma o lugar que é dele. Verdade. E aí começa o grande problema. Verdade. Porque eu sempre digo que o fato de a mulher ganhar mais não dá a ela o direito de adulterar uma norma estabelecida por Deus, né? Que isso. O homem é o cabeça. É isso, precisa ter muita sabedoria. E para mim isso é uma questão de ciclos. O mundo de hoje, o mundo que nós vivemos, isso pode acontecer no momento do casamento, o marido ganha mais, tem um outro momento que a esposa ganha mais. Uhum. Eles precisam ter muita sabedoria e não podem trocar de papéis por causa disso. Eu conheço uma pessoa que, assim, durante muito tempo, no começo do casamento, a esposa era uma pessoa conhecida em todo lugar e tinha maior renda. Só que ele cuidava da agenda dela, ele apoiava ela, ele ia nos compromissos. Então, assim, ele não deixou o papel dele, porque entrava mais. Ele era o marido dela. Sim. Depois o jogo inverteu. Agora ela é que é a esposa dele, ele que é o cara conhecido. Mas eles têm isso. Algo que eu costumo falar, pastor, que eu acho que muitos homens não entendem nessa questão do homem ser provedor, é que é assim. O que o homem precisa entender de um homem provedor é, se tem um agasalho e tá frio, você tira e dá para ela. Sim. Né? Se tem um bife, você dá para ela comer. Se tem um guarda-chuva e tá chovendo, você tira e dá para ela. Se tem barulho na cozinha, quem é que vai de madrugada ver se entrou ladrão? É o homem que vai. Não pode inverter essas Pior questões. Que hoje é a mulher que está indo, né? Não é? Então, assim, o papel do homem provedor é essa. Mas se a vida te trouxe a um ponto onde a sua esposa ganha mais do que você, isso você não pode sair da sua posição e ela não pode sair. Aqui tem o homem que se anula às vezes e tem a mulher que quer, e às vezes até expõe o marido numa situação dessa. O homem precisa ser trabalhador. O que não dá também é a mulher trabalhando, o homem desempregado, acordando 9 horas da manhã, exatamente. 10 horas da manhã, e a mulher pagando as contas. Exatamente. Isso também não dá. Então, os dois tendo clareza, e o maior manual que tem é a palavra de Deus, exatamente, é a Bíblia. Lá está o manual. Exatamente. Agora, como é que eu vejo isso, né? Eu vejo muitos homens acomodados. Também. Por exemplo, a mulher, ela se formou. E ela é médica, ou ela é dentista, ou ela é uma engenheira, não é? E o homem, ele estacionou. Uhum. Eu me lembro que eu estava na cidade de Taubaté, ministrando para os jovens, e uma jovem que tinha lá os seus 27, 28 anos, ela já tinha acho que 2 universidades, ela era muito estudiosa, estudava aqui, estudava lá e tal, né? E muito preparada ela, e estava estudando ainda. Ela disse, pastor, eu desisti do meu noivo por uma razão. Uhum. Ele é íntegro, ele é um bom filho, ele é trabalhador. Só que ele é mecânico. Tudo bem até aí, ele é um mecânico. Não, até aí tudo bem. Só que ele era um mecânico sem visão de expansão, sem visão de crescimento, sem visão de progresso. E eu amo estudar. Uhum. Eu não paro de estudar, eu gosto de ler, acho que falo inglês, espanhol e tal, e já estou, assim, já pensando em doutorado, não sei o quê. E ele, não gosta de ler, não pensa em crescer, não pensa em ser o dono da oficina, uhum. Não pensa em expandir a oficina, não pensa em ter uma rede de oficina. Quer dizer, eu pensei, se eu casar com ele, e ela insistiu com ele, mas não tinha quem tirar da cabeça dele, entendeu? Acomodado, estagnado. Ela disse, eu preferi, pastor, abrir mão do relacionamento para amanhã lá na frente. Eu não ter que me separar de um homem acomodado. É isso mesmo. Conformado. Eu disse, minha filha, infelizmente eu conheço alguns homens assim, alguns rapazes assim. Agora eu conheço histórias diferentes. Por exemplo, eu conheci a história de uma filha de um pastor até, aqui de Limeira. Ela era dentista, eu fui ao consultório dela. E ela se casou com um eletricista, de construção, assim, de casa, eletricista. Ele, acho que antes de casar, ele deu de presente para ela a notícia: passei no vestibular de odontologia. Uhum. Ele fez odontologia, ele se formou.
E a última vez que eu estive com eles, ele era o dentista líder da empresa deles. Meu Deus. Olha só. Então, esse cara é um cara inteligente, não é? É um cara sábio. Ele não perdeu a noiva porque ela estava na frente dele. Ele falou, não. Eu vou alcançá-la e vou se tornar ainda um líder de um projeto nosso. É isso. Entendeu? Esse é um cara visionário, né? Muito. Pastor, isso é uma coisa tão lógica, assim, eu acho que quem está assistindo a gente pode pensar. No meu processo de transformação, quem me conheceu há 20 anos atrás, eu sou uma outra pessoa hoje. Sou uma outra pessoa. Então, meus assuntos são diferentes. Tem mesas que eu sentava e tem até pessoas que eu me relacionava que eu não tenho mais assunto. Eu não tenho mais assunto com essas pessoas. Não tem conversar com essas pessoas. Não tem, né? não tem. Agora, imagina quando isso acontece dentro de casa. Então, o marido ou a esposa continuou se desenvolvendo. E esse desenvolvendo Por quê? Porque você vai sentar em mesas onde os assuntos mudam, a postura muda, o nível de experiência muda. Se você continua onde você estava quando se casou e o seu cônjuge se desenvolveu, como é que vocês frequentam o mesmo ambiente? Como é que pode? Então, assim, os dois têm que caminhar. Sabe que quando eu entrei no processo de desenvolvimento, e teve um dia que eu falei, eu preciso dar uma alavancada, e eu comecei a fazer treinamentos, imersões, e cursos, eu senti que eu precisava, como empresário, porque eu acho que muito empresário sofre sozinho, mas ele também é muito orgulhoso, porque ele também não busca ajuda, não busca aprender. Eu fui nos primeiros treinamentos sozinho. Isso gerou um problema no meu casamento. Porque daí você está na página 70, sua mulher está na página 6. Não, quando eu voltei acelerado, e assim, a gente assistia novela, sabe? A gente tinha Quando eu voltei, eu falei, não assisto mais novela, e não tem mais isso, e agora eu não lia, agora eu vou ler, e nós temos que ler. A minha mulher falou, calma aí, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Né? Parou, pra onde você está indo? E eu chegava na empresa e dizia, agora é assim, quem não vai ficar pelo caminho. Ela falou, tá ficando ruim. Eu falei assim, tem um outro treinamento, nesse você vai comigo. Aí ela foi. Aí voltamos os dois malucos, os dois pirados. E a gente se acompanha hoje. Quando a gente lê um livro, gosta, o outro passa para o outro. Toda vez eu estou num evento, eu procuro pelo menos esteja comigo. Entenda que água que eu estou bebendo para você entender por que eu estou me comportando infelizmente, assim. Também tem marido que não tem essa percepção. Não leva a esposa com ele. E aí é o que eu estou falando, né? A gente está falando aqui de... futuro, a gente está falando de avanço tecnológico, a gente está falando do último filme interessante que saiu e a pessoa está falando de assuntos que têm a ver com 30 anos atrás, tentando discutir coisas que hoje já nem existem mais. E aí é o grande problema. E essa moça, e ela falou isso com razão. Eu vou ter problema lá na frente, entendeu? E vai ter mesmo. Vai ter mesmo. Teria, com certeza. Nós ficaríamos conversando sobre esse assunto aqui na Resende por muito tempo, mas nós vamos voltar.